Graça e paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres? Diga amém. Amém. Para mim é muita alegria estarmos aqui nessa noite, junto com os irmãos lá da igreja. Lugar muito agradável é a casa de Deus. É verdade? Amém? Davi dizia: melhor é um dia na casa do Senhor. Eu sou o pastor Deli, já fui apresentado. Ali é Sheila, minha esposa. Ali é meu filho Azaf, com minha nora, com os irmãos da igreja. Amém. Muito bom esse lugar. Amém? Amém. Fresquinho, arrumadinho. Fui no banheiro ali, limpinho, cheiroso. Glória a Deus. Como é bom estar no lugar assim, né? Amém? Como é que você se sente quando você chega no lugar, fica bagunçado, está sujo? É mesmo agradável, não é isso? Amém? Mas aqui, ó, pastor Cláudio, pastora Ana, vocês estão de parabéns. Amém? Amém. Glória a Deus. Como o pastor Cláudio disse, para não demorar, eu quero falar nessa noite daquilo que Deus fez em nossas vidas. Estar na igreja, o que é estar na igreja? Esse compromisso de cultuar, compromisso de vir à casa de Deus, compromisso de você servir a casa do Senhor por amor. Amém? Para que você possa servir em amor na casa de Deus, servir aos irmãos, crescer na casa do Senhor através de um ministério, de um chamado. Primeiro você tem que olhar, ver o que Deus fez na sua vida. Qual foi a obra que o Espírito Santo realizou e tem realizado. O melhor testemunho para contar é a nossa experiência de vida. Amém? Quem você era antes, quem você é hoje e aquilo que você quer ser em Deus daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Todos nós temos um propósito, vida eterna em Deus. Nós estamos vendo aí, irmãos, enchentes. Nós estamos vendo, presenciando pela televisão a guerra que está havendo, a Rússia contra a Ucrânia. Já morreram mais de 1.200 soldados na Rússia, fora que estão morrendo na Ucrânia. São sinais da volta do Senhor Jesus. Não é verdade? A Bíblia diz que quando ouvires guerra, rumores de guerra, terremoto, filhos se levantando contra os pais, pais contra as pessoas indiferentes, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. São sinais da volta do Senhor Jesus. Você tem pensado nisso? Está difícil, pandemia, né? Guerras, tem nos assustado, mas não pode nos abalar a nossa fé. E quando você olha para a sua história de vida, quem já entregou a sua vida a Jesus aqui? Levante a mão. Quem já batizou, já é batizado nas águas? Tem alguém que não é batizado nas águas aqui ainda? Levante a mão aí. Tem gente que não foi batizada ainda. Por você estar aqui nessa noite, Deus tem um plano na sua vida. Amém. Amém? Por você estar aqui nessa noite, é porque Deus quer. Se Ele já começou a fazer algo, Ele quer continuar fazendo. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Levítico, capítulo 14. Para ministrar nessa noite aqui, preparei várias mensagens. Amém.
E orei ao Senhor qual delas eu ministraria nessa noite. O Senhor me trouxe a pregar essa mensagem nessa noite, de todas, né? Eu parei, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3 mensagens. E eu orei ao Senhor qual das 3 eu traria nessa noite. Vamos orar para que o Espírito Santo ele possa ministrar no seu coração. Aleluia. Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor por tudo que você tem feito. O Senhor tem feito aqui na comunidade, palavra da fé, na vida dos teus filhos, através dos pastores. Obrigado, Deus, tua palavra diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Assim serve para nossas vidas. O Senhor começou algo em nossas vidas. E o Senhor é poderoso para completar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui em Levítico 14, a partir do versículo 33. No passado, para perdão de pecados, o sacerdote ele oferecia sacrifícios de animais pelo povo. Então todo ano o povo errava, o povo pecava, mas chegava uma data determinada para o sacerdote ir ao templo oferecer sacrifício pelos pecados dele e pelo da nação. E ela levava animais. Mas também tinha uma experiência interessante que toda casa que ela sofria alguma praga, alguma enfermidade ou doença, aqui relata que quando alguém era leproso, e eles faziam vários comportamentos, vários sacrifícios, para que houvesse a purificação daquela lepra. Vamos ler? Falou mais o Senhor, versículo 33. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: quando tiver entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. Versículo 36. O sacerdote ordenará que despejem a casa, que saiam da casa, antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. E depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, e parece mais funda do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa, fechará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o Senhor, o sacerdote, ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade no lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, as primeiras pedras, e outro
e outro barro se tomará, e a casa se rebocará. Vocês estão entendendo esse texto? O que o sacerdote fazia? Ele era chamado, como se fosse nós aqui, né? Aí olhava as paredes, aquele mofo, e avermelhado, as paredes, esverdeado. Aí eu chamava o sacerdote, nesse ficou aqui, o pastor Clóvis, e ele iria lá ver, não, realmente isso aí é praga, isso aí é imundo. Então fazia aquele trabalho de purificação, raspava, né? Como a nossa casa, né? Tem lá uma umidade, aí para refazer, tira, arranca tudo, e ali fazia um novo reboco, pintava tudo de novo. Assim era o processo de purificação, tanto na vida das pessoas, como até na casa. Que coisa interessante. O que uma casa, né, paredes, e que isso diante de Deus podia estar afetando. Versículo 43. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de se arrancar as pedras, e depois de a casa ser raspada, e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará, e examinando, eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa. O que se faziam com os leprosos? Hoje a lepra tem cura. Ali em Cajazeiras 4, sobre 5, tem um leprosário ali. Muita gente não ouve falar dessas coisas. Mas antigamente, o que acontecia quando o leproso pegava o leproso, levava por vale dos leprosos, colocava, afastava, porque ele com essa doença, ele ia contagiar as outras pessoas. Não era assim? Você já estudou alguma coisa sobre isso? Lepra era contagiosa. Hoje tem tratamento. E aqui Deus orientou a Moisés. Deus trouxe direção. Até deu nas pessoas daquela casa. Olhava para a sua pele, se tivesse alguma mancha avermelhada, aquela lepra. Fazia todo o processo de purificação. Versículo 48. Porém, tornando o sacerdote entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois tornará para espiar a casa duas aves, um processo de purificação. Tomará para espiar, para purificar a casa duas aves, pau de cedro, carmesim e isopo, e degolhará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva, e os molhará na ave degolada e nas águas vivas, e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da avezinha, e com as águas vivas, e com a avezinha viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Então soltará a água viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Hoje não precisa mais de sacrifícios, amém? Por que hoje não precisa mais de sacrifícios? Não precisa mais matar animais? Porque o Cordeiro vivo já morreu na cruz do Calvário, amém? Amém? O seu sangue foi derramado na cruz para nos limpar, para nos purificar. Agora eu gostaria que você abrisse em Josué, capítulo 1. Isso é a extensão da mensagem. Josué, capítulo 1. Versículo 8.
Diz assim, acharam? Encontraram? Quem encontrou, diga amém. Não se apaga a tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Amém. Não, pode voltar o versículo 8, só para ver alguns pontos aqui. Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Qual é a receita aqui? Não se apaga a tua boca o livro desta lei. Quantas vezes Satanás, ele no monte foi tentado, Jesus foi tentado, e ele tentou colocar dúvida no coração de Jesus. Você sabe que a maior batalha que nós enfrentamos, nós temos a luta contra a carne, a nossos desejos, não é verdade? Nossas vontades. A Bíblia também fala que a nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra principados e potestades. Sim ou não? Amém? Amém. Efésios fala sobre isso. Mas também aqui fala sobre meditação. Meditar na palavra de Deus. Inculcar. A Bíblia fala que ao andar, ao dormir, nós temos que trazer à memória a palavra de Deus. Então o filho, quando cresce, você vai ensinando, você vai na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Agora, se eu tenho uma mente renovada, como a Bíblia diz, transformai-vos, seja transformado da renovação na vossa mente. Aqui diz que fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Muitas vezes a pessoa chega na igreja, ou muitos de nós às vezes somos bombardeados na mente. Eu estou servindo ao Senhor, tenho a minha vida no altar de Deus, consagrada ao Senhor. Mas por que eu estou passando por lutas? Porque me veio as aflições. Quer ver? Eu vou contar um testemunho da minha própria vida. Eu converti em 86, fazer 36 anos que o Senhor Jesus veio na minha vida. Tive uma libertação das drogas, da bebida. Ele, pastor Clóvis, tem praticamente uma mesma história. Até a roupa hoje a gente não combinou, não foi? Camisa preta, calça de sapato, mas só que o sapato dele é ortopédico, entendeu? O meu é. E ele é mais bonito do que eu. Não é verdade? Olha aí, ó. Tivemos uma história com Deus, de mudança, de transformação. Aí eu pensava assim, agora eu sou crente, estou na igreja, a minha vida foi transformada, completamente transformada. Mas todo mundo que vem para a igreja pensa que entregar a sua vida a Jesus não vai ter mais luta, não vai ter mais problema. Quem pensou isso aqui com você quando veio para a igreja? Olha aí, ó. Não tem mais luta, aflição, ou então muitas vezes estando na igreja, como nós estamos firmados no Senhor, na presença do Senhor, e estamos orando por milagres, por bênção, por cura, por emprego. De repente a gente viu aí sobre o mundo todo a pandemia. A gente olha no Brasil, glória a Deus, mas a gente vê em países, guerras. Parece que é fantasia, parece até que não é verdade, né? Parece até que não está acontecendo, mas tem milhares de pessoas sofrendo, e muitos deles são irmãos em Cristo Jesus. Aqui, quando diz a palavra medita, fala de ocupar a mente. Quem não lê a Bíblia, ela não tem uma mente ocupada. Quem não medita na palavra, não tem uma mente ocupada. E aonde existe uma guerra, uma batalha espiritual. Foi o que Satanás quis fazer com Jesus, colocando dúvida se tu és filho de Deus.
Transforma essas pedras em pão. Lança-te daqui embaixo, que dará aos anjos que te guardem, que te segurem. Mas o Senhor Jesus, ele falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você ouve uma mensagem saída daqui do altar, tudo isso é para que a minha mente e a sua mente seja ocupada com a palavra de Deus. Amém? Aleluia! O Senhor ministrou no versículo 12, mais na frente não precisa voltar, mas para Josué, diz assim: esforça-te, tenha bom ânimo, porque o Senhor é contigo. Amém? Pode dizer para o irmão ao seu lado aí: o Senhor é contigo. Aleluia! O poder do pensamento. É sobre isso que quero estar falando. Poder do pensar certo. Pensar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um novo coração. Quem tem um novo coração aqui? Josué fala sobre meditar na palavra. E nós precisamos saber uma coisa: o poder do pensamento. Você conhece, você sabe o poder que tem naquilo que você pensa. Pode ser pensamentos gerados pelo Espírito Santo, ou pode ser dados inflamados do maligno, setas diabólicas. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Quantos está na igreja e às vezes, por estar passando por uma luta, por uma dificuldade financeira, fica oprimido, fica triste, às vezes é atacado com setas, com argumentos de Satanás: não haverá cura, não haverá milagre, não haverá bênção, o Senhor não te ama. É uma batalha na mente. E aqui diz o seguinte: se você conhece o poder dos pensamentos, o campo da batalha é a mente. E o que o diabo fez com nossas vidas antes, no passado? Encheu a nossa mente de lixo, de pensamentos maus, de pensamentos impuros. E esses pensamentos se transformaram em sentimentos. Sentimentos esses que traz opressão, traz desânimo, traz tristeza, traz amargura, e muitas vezes sentimentos que levam em atitudes. E a palavra diz: medita na palavra, para que seja próspero o teu caminho e seja bem sucedido. Você vai ver em Efésios 6,10, fala que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra principados e potestades. Mas também a Bíblia diz de uma mente renovada. Quantos têm buscado renovar a sua mente? Você sabe que aquilo que você alimenta no seu pensamento, na sua alma, é aquilo que muitas vezes traz um rumo para a sua vida. Pastor, a palavra santidade é ser separado. Mas para eu ser separado deste mundo, eu preciso me alimentar de Deus e da sua palavra. Ter uma mente renovada. Ter uma mente. Eu converti em 86, saí das drogas. Naquela época tomei muitas drogas, pico. Em 2010 eu fui no médico e deu um problema no fígado. Problema esse que me levou a um transplante de fígado. Eu converti em 86, mas em 2010, depois de quantos anos? Depois de 24 anos na casa de Deus. Depois de 24 anos servindo ao Senhor, transformado, liberto pelo poder de Deus. Mas o Senhor permitiu
esse sintoma ou consequência da vida que eu levei. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: em todo esse tempo eu não me queixei. Até hoje eu não me queixei. Eu não alimentei a minha alma de sentimentos ruins, de pensamentos maus. Às vezes você está casado, às vezes está ali passando por crise, e às vezes muitas vezes o pensamento que vem: não tem jeito casar. Às vezes a pessoa está desempregada, as portas não vão se abrir, Deus não me ama, Deus não ouve a minha oração. Há essas crises, essas pandemias, e a pessoa alimenta medo, tristeza, angústia, porque está passando por uma batalha espiritual. Servir a Deus é a melhor coisa que uma pessoa pode decidir em fazer na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Você teve a experiência com o Senhor, disseram para você antes de você vir para a igreja: Jesus te ama, e é verdade. Jesus quer mudar a sua vida, e Ele é poderoso para mudar. Amém? Amém? Quantos podem olhar para a sua vida hoje e assim: não, eu sou testemunha de mim mesmo. Eu sou uma pessoa hoje transformada. E a cada dia a gente vai aprendendo na palavra de Deus. A cada dia a gente vai conhecendo a Jesus. E a cada dia Jesus, Ele vai mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. Porque se eu alimento pensamentos maus, eu vou passar a ter sentimentos ruins. Por exemplo, se o pensamento é: alguém fez alguma coisa ruim para você, e se você alimentar um sentimento na alma de ódio: eu não vou perdoar essa pessoa, essa pessoa não merece o meu perdão. Só para você entender: eu não quero nem saber de fulano e tal, eu não quero nem conversa. Você passa a ter uma atitude, passa a ter um comportamento. E o Senhor, Ele quer renovar primeiro a nossa mente, para que eu tenha uma vida transformada em santidade no Senhor. Eu preciso me despir de tudo aquilo que é do velho homem. Mas o segredo é o que diz aqui. O segredo é: medita na palavra de Deus, para que seja próspero o teu caminho. Quantos querem? O que é prosperidade? Não é só dinheiro, não. Prosperidade é você ver que você está crescendo, melhorando a cada dia, no seu falar, no seu agir, na sua forma de tratar as pessoas. Eu tenho estado nesse processo. Eu já fui uma pessoa do mundo, aí a gente converte, aí traz aquela mentalidade, aquelas atitudes, aquele jeito do mundo. As pessoas do mundo, a gente olha as pessoas, elas hoje parece que elas estão sem misericórdia. Mas quando o Senhor Jesus, Ele entrou na nossa vida, Ele nos leva, Ele quer nos levar a sermos melhores a cada dia. Amém? Eu não posso estar na igreja e a palavra do Senhor diz que o meu caminho para prosperar e ser bem sucedido, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Você precisa conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa para nós, amém? A vontade de Deus é perfeita. Antes de eu fazer o transplante, eu fui para a UTI. Passei 28 dias na UTI. Ouvi pessoas assim: não tem mais jeito. O próprio médico, o diretor do hospital. Mas tinha Sheila, minha esposa, que ela sempre disse: não vai morrer. E ela orava, chorava. Eu tive mesmo lá no vale da sombra da morte. Mas o Senhor me trouxe. A igreja estava orando, pastor Clóvis, muitas igrejas orando. A minha condição era de morte, mas o Senhor trouxe vida. Então quando você ora, você não pode alimentar a sua alma de qualquer outro sentimento ruim que faça com que o poder da sua oração seja anulado. Você é filho de Deus, amém?
Nós somos filhos de Deus. Agora, o poder do pensamento segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Abre em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, só o versículo 18. Hoje não tem chegado ao monte palpável, aceso em fogo e a escuridão e as trevas e a tempestade. Esse versículo eu estava meditando nele, é interessante. Deus, Ele tem muitas coisas para nós. Deus, Ele tem segredos a serem revelados. A palavra do Senhor diz: aquilo que os olhos não viu, o coração não pensou, não sentiu, é o que Deus tem preparado para os seus filhos. Amém? No livro de a história de Ruth, você conhece a história de Ruth? No livro de Ruth, o livro de Ruth diz que Noemi era casada, perdeu seu marido, perdeu seus 2 filhos, e ela, o nome Noemi fala de agradável, mas ela, quando foi, resolveu sair da terra dos Moabitas por causa da fome, por causa da perda do marido, por causa da perda dos filhos, e ela estava passando muitas dificuldades. Ela resolveu sair daquela terra onde ela estava sofrendo e resolveu ir para Belém de Judá. E ali Deus começou uma história nova na vida dela. Mas ela dizia: não me chame de Noemi, me chame de Mara, quando as pessoas a encontravam com ela, porque muito amarga é minha vida. A vida de Noemi era de amargura, mas ela resolveu sair de uma terra que era de idolatria, de uma terra de fome, e foi para um lugar onde ela estava ouvindo que Deus estava abençoando o seu povo. Irmãos, o segredo é: eu preciso alimentar o meu coração de palavras que alimentam o meu espírito, que me fortalece, que me ajuda a caminhar em Deus. Nós somos filhos de Deus. As promessas de Deus vão se cumprir a cada dia, amém? Deus tem um plano para a sua vida e para a minha vida. Aleluia, não existe decreto de morte para nós. Nós somos filhos, Deus tem o melhor para os seus filhos. Aleluia, Deus tem o melhor para você. Agora, o cuidado que nós temos que ter é com aquilo que nós pensamos, porque se eu não tratar, se eu não repreender, desfazer os pensamentos maus, eu vou começar a ter sentimentos. A minha alma vai ser uma alma oprimida, triste, abatida, incrédula. Mas eu preciso saber uma coisa: Deus, Ele quer renovar a minha mente. Amém? Você precisa crer a cada dia que Deus, Ele quer fazer uma obra maravilhosa nas nossas vidas. Aleluia! O melhor lugar para estarmos é na presença do Senhor. Eu estou na igreja, eu converti minha vida, eu ouvi falar que a palavra do Senhor disse que eu não teria aflições, que era só alegria, era só bênção, só prosperidade. Mas quando nós alimentamos a nossa alma da palavra de Deus, passamos a crer que hoje você pode estar orando, buscando ao Senhor, e a resposta ainda não veio. Como diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não é nada me faltará. A tradução é: de nada terei necessidade. Porque Deus sabe do que eu e você precisamos. Amém? Fala com o seu irmão ao seu lado aí, não deixe ele dormir não. Você, Deus, Ele quer abençoar a sua vida a cada dia. Amém? Você tem orado, você tem buscado ao Senhor. Saiba de uma coisa: Deus continua e sempre estará no controle das nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Pensamentos versus atitudes. Uma mente renovada nos leva a ter atitudes
que glorificam ao Senhor. Amém? Isso é passo de santidade. É você rejeitar qualquer pensamento ruim. É um trabalho? É uma disciplina? É. Tem jeito meu casamento. Deus pode restaurar meu casamento. Hoje, estou desempregado, mas Deus pode abrir porta. Quando Ele quiser, Ele vai abrir portas. As portas não estão fechadas para nós. Amém? As portas, quando nós desejamos fazer a vontade do Senhor, as portas não estão fechadas. Deus é poderoso para curar. Houve uma cura ontem, pode fazer cura hoje. Deus pode fazer milagres amanhã. Basta a gente meditar na palavra do Senhor, buscar as promessas do Senhor. Amém? Rejeitar, porque o diabo ele quer fazer da nossa mente um depósito de lixos. Depósito de lixo. Você não passa por uma guerra espiritual, dúvida. Essa enfermidade não tem cura. Meu filho não tem jeito, meu marido não tem jeito. Eu me sinto deprimido. Meu marido não vai mudar de vida, às vezes está lá na bebida. O diabo sempre quer nos levar a olhar só as dificuldades, só as lutas, só com pensamentos maus. Quando eu alimento pensamentos ruins, a gente fica oprimido. Quando você se deixa se levar por pensamentos maus, por pensamentos ruins, vai deixar sua alma batida, triste, não é assim? Mas como a palavra do Senhor diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Se não conhecemos a palavra de Deus, não temos armas para lutar. Por que nós devemos meditar na palavra de Deus, como diz em Josué capítulo 1? O exemplo foi Jesus. Nem só de pão viverá o homem. O Senhor Jesus, Ele combateu as setas de Satanás. Eu imagino que essa passagem, quando Jesus foi levado ao deserto, Satanás, eu imagino que ele não se figurou, ou como Jesus viu de forma natural com seus olhos, mas as setas, os dardos, como muitas vezes são lançados setas, dardos na nossa mente. O diabo quer nos levar a ver, a enxergar só os problemas, só as lutas. É uma guerra espiritual, só as dificuldades. Nos levar a ver que é impossível haver bênção, haver prosperidade, sermos bem-sucedidos. Quando você olha para a sua história, como eu olho para a minha vida, como Clóvis, a experiência no mundo lá, da onde o Senhor nos tirou, o que o Senhor fez nas nossas vidas, o que tem feito. E o melhor lugar para se estar como nós estamos hoje é na casa de Deus. A casa de Deus há paz, amém? Amém. Nós temos a paz do Senhor, a alegria. Nós não conseguimos, às vezes, ficamos até passando a esquecer. Quando você vai na feira, quando você vai no mercado, quando você está no trabalho ou na escola, os anjos de Deus estão acampados no nosso caminho. Amém? A poderosa mão do Senhor está sobre nós. Satanás, quando ele olha para mim e para você, ele não nos vê. Ele vê o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Nós somos filhos de Deus, como o diabo diz. Todo aquele que é nascido de Deus, o diabo não pode tocar. Às vezes nós ficamos assim tão naturais, acabamos às vezes esquecendo da mudança. O batismo nas águas, ali foi uma mudança. Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo Jesus, amém? Quando Jesus chegou na casa daquele casamento ali e voltou vinho, o Senhor transformou a água em vinho. Irmãos, Jesus transformou as nossas vidas.
Nós não podemos alimentar a nossa alma de pensamentos ruins, ou até mesmo deixar que a nossa boca pronuncie palavras negativas, palavras de que Deus não vai fazer, palavras de que a vida está difícil, palavras que as lutas eu estou passando pela prova. Aí, meio completo, não tem uma palavra diz assim: estou passando pela prova, dando glória, dando glória. Mas muitas vezes esse glória não está sendo glória. Estou passando pela prova, mas também o diabo está dizendo: ó, desista. Desista de estar na casa do Senhor. Você ora tanto, você jejua, você lê tanta palavra, se consagra. Quantas pessoas elas são atacadas dessa forma? Quantos anos você tem orado pelo marido? Quantos anos você tem orado pelo emprego? Quantos anos você tem orado pelo milagre, pela cura? E o diabo desiste. Como a mulher de Jó, sendo usada por Satanás, quando viu Jó naquela dificuldade ali, passando por todo tipo de aflição, abandona o teu Deus e morre. Irmãos, se tem um caminho para a santidade e para a vitória, para ser bem sucedido e próspero, é uma mente renovada. Em tudo que se deve guardar é o coração, mas para guardar o coração eu preciso deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha mente. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua mente. Você precisa abrir a sua boca, eu e você, para profetizar milagres de Deus. Estava pregando outro dia na igreja e falando daquele momento que os reis magos, como a Bíblia diz, que eram na época eram os videntes, que eles tinham a promessa que Jesus ia nascer, e eles queriam ir até Belém para ver Jesus, menino Jesus, e eles levaram como presente ouro, incenso e mirra. O ouro é o presente que levava para os reis. Quando Salomão foi visitado pela rainha de Sabá, ela levou presentes. Levou ouro, era o presente que os reis recebiam. Levou incenso para Jesus. Fala o incenso de adoração que nós adoramos aqui. Amém? Que nós cantamos aqui. O que você profetizou com os seus lábios. Pastor, de nada eu tenho falta. Nós não cantamos aqui esse louvor? Pastor, de nada eu tenho falta. O Senhor é nosso pastor, amém? O incenso é adoração. Você sabe quando Satanás ele é adorado? Quando praguejamos, quando duvidamos da palavra de Deus, quando abrimos a nossa boca. Satanás ele não só quer nos levar a pronunciar com os lábios, mas quando ele ataca a nossa mente com pensamentos maus, sentimentos maus, tudo isso é arma de Satanás para nos paralisar. Então nós temos que estar orando: Senhor, eu quero ter uma mente renovada, porque quando eu tenho uma mente renovada, meus lábios são ungidos, tudo que eu falo é adoração ao Senhor. Eu não vou entrar pelo caminho de murmuração, porque quando eu, a mente, eu sou bombardeado, a pessoa é bombardeada, ela vai começar a murmurar, a reclamar. Quando uma pessoa ela desanima, está na igreja, desanima, é porque ela deixou Satanás trabalhar na sua mente, e ela trouxe para o seu coração. E muitos passam a ter atitudes. Vocês estão entendendo a palavra? Amém. Os camaradas dizem: tudo que se deve guardar, guarda o coração. Quem está no seu coração hoje? Qual é a batalha espiritual que você tem enfrentado? Porque você está passando por lutas. Depois de 24 anos, eu comecei a sentir essas dores.
Depois eu tive a notícia, não precisava. Mas eu sabia que o Senhor, e sei até hoje, o Senhor me ama. E eu estou aqui. Amém? Amém? Então a mente renovada, uma mente onde você medita na palavra de Deus para tirar todo o lixo que o diabo lançou na sua mente, todo argumento dele, que Deus não ama, que Deus não se importa, que as portas não vão abrir, não tem cura, não tem restauração. Quantas pessoas estão deprimidas? O diabo tem trabalhado para levar as pessoas a ficarem deprimidas, guardar o coração. Fulano de tal me fez mal. Como é que você vai guardar seu coração? Não, eu não aceito esse sentimento de ódio, eu não aceito esse sentimento de raiva. O diabo quer nos levar a estar dentro da igreja, mas com o coração cheio de ódio, coração cheio de amargura, de pensamentos maus, de pensamentos ruins. Mas aqui a palavra que nós lemos em Josué: medita na palavra dia e noite, para ser bem sucedido, e para que teus caminhos, para que você seja próspero e bem sucedido. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas às vezes elas não rompem, elas não vão para lugar nenhum, porque elas não teve cuidado, elas não têm cuidado. Vir para a igreja é mudança, né? É mudança. A Bíblia tem diz assim: dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Não. Como teve um homem que eu ouvi, não sei se era, mas ele converteu, Jesus mudou a sua vida, mas ele era um homem na roça, e de repente surgiam as brigas lá na roça. Aí ele ia lá enfrentar com o facão, e eles diziam: aí Deus, você não é crente agora, você não é crente? Ele falou: sou crente, mas meu facão não é. É a velha natureza predominando, a mente, né? Até pensar assim: se não fosse crente agora, você ia ver. Não podemos abrir a nossa boca para falar isso. Se eu e você tivermos cuidado com o que pensamos, repreendemos os argumentos de Satanás, como Jesus repreendeu os argumentos de Satanás. Nem só de pão. Jesus, ele falou: está escrito. Se você não tem lido a palavra do Senhor, se você não tem meditado na palavra de Deus, aí você fala assim: mas pastor Clóvis fala sempre isso, leia, medite. A Bíblia está dizendo isso. Quem não faz isso, a sua mente é um campo de batalha. Se você já leu Efésios, você vai ver lá os dardos inflamados. O que é dardos inflamados? É aquela setinha que ela assim: faça isso, né? Pense isso, haja dessa forma. Vai lá, fulano de tal, vai lá e tira um desaforo para ele, para ela. Mostre que você não é crente, mas você não é besta. Mas a Bíblia diz que nós temos que morrer a cada dia. Uma mente renovada, uma mente transformada. Eu estava vendo um vídeo ontem à noite de Paulo, naquele momento que ele estava sendo levado para a sua cabeça cortada, ele foi decapitado. E aí ele estava conversando com o Lucas, nesse vídeo, conversando com o Lucas, e Lucas dizendo: Paulo, foge, Paulo, vai embora. Eu falei: não, tanto morrer, o morrer é ganho, e o viver é lucro. Então, passando por lutas, passando por momentos difíceis, ou estando bem, não importa que nós agrademos o Senhor. Isso é uma mente renovada, onde você não abandona a sua fé. Às vezes nós vimos irmãos, assim, que o pastor Cláudio veio aqui, pastor Ana veio também, tem irmãos aqui, irmãs, que a gente sabe que está passando por lutas, sabe que está passando por dificuldade, mas ela não se deixa se abater, ela não deixa entrar no seu coração, ela está ali mesmo dizendo: glória a Deus, Jesus está no controle.
O Senhor é Senhor da minha vida. E eu não me comporto desse jeito. Eu ajo dessa forma. Porque importa fazer a vontade do Senhor. Quantas vezes você fala assim, não adianta você ir para a igreja, não adianta você ficar orando. Olha o que você está passando. Que é a primeira coisa que ele consegue fazer na pessoa? Deixar ela triste, deixar ela abatida, deixar ela muitas vezes amargurada, deprimida. Mas o Senhor quer renovar a nossa mente. Amém? Através da sua palavra. Em nome de Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite e você diz assim, eu tenho travado uma guerra. Eu tenho travado uma luta. Muitas vezes, sentimentos ruins, trazendo para o texto que nós lemos, em Levítico, o sacerdote, ele ia na casa, ele era chamado para examinar. Na pele da pessoa, ele ia para examinar. Hoje ninguém está fazendo isso não. Pastor, olha eu estou passando por lutas. Olha eu estou com esse problema espiritual. Eu estou precisando de oração. Porque eu estou travando uma guerra na mente, no coração. Como é importante a figura do pastor. O pastor foi instituído por Deus. O Senhor é o nosso pastor. Mas a Bíblia diz que devemos confessar uns aos outros nossas falhas para receber cura. Aí tem um sacerdote, você tem um sacerdote aqui, que você pode chegar, uma sacerdotisa, que você pode chegar e chegar também diante do Senhor e dizer, Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, examina aí, examina para ver que mal é esse. No passado, ela matava animais para a purificação, mas hoje nós temos o Senhor Jesus. Eu estou passando uma guerra de condenação, de culpa, porque eu falei, fiz isso. Se colocar diante do Senhor e buscar ser purificado. Amém? Deus quer purificar as nossas vidas. Deus quer purificar a sua igreja.